Grávida e desprezada, ela me humilhou no jantar. Até meu filho revelou uma frase que gelou a todos. A noite caía sobre São Paulo com uma pressa estranha, como se o céu quisesse esconder o que estava por vir. Na sala de jantar do 18º andar, a cidade acendia suas luzes, mas dentro do apartamento de Isadora, tudo parecia cada vez mais opaco. O vidro amplo deixava ver o mar de prédios e faróis, mas era como se nada ali fora pudesse alcançar a atmosfera pesada que, aos poucos, tomava conta de cada canto daquele lar. Isadora Tavares estava parada diante do espelho do corredor, ajeitando o vestido azul marinho sobre a barriga já saliente do 6º mês de gravidez. Seus dedos tremiam levemente enquanto ajeitava uma mecha rebelde atrás da orelha. O rosto, outrora cheio de vida, agora parecia sombrio, com olheiras profundas e um sorriso que só surgia por obrigação. Ela respirou fundo, tentando se convencer de que aquela noite poderia ser diferente. Lorena tinha dito que o jantar seria uma oportunidade de recomeço, mas Isadora sabia que nos últimos meses esperança era palavra rara em seu vocabulário. No quarto ao lado, Emanuel desenhava em silêncio. Os olhos atentos passavam do papel para a porta entreaberta, onde podia ouvir a voz grave do pai no telefone. Emanuel era um menino de 7 anos, sempre muito quieto, mas sua sensibilidade era quase um faro. Ele percebia tudo, sabia, mesmo sem entender, que havia algo errado entre os pais. Por vezes, sonhava com a época em que via o pai rir alto antes de tudo esfriar. A mesa estava posta com um capricho que só Isadora conseguia dar. Louça branca, taças alinhadas, guardanapos de linho. O cheiro de lasanha caseira misturava-se ao aroma de manjericão fresco. Ela queria, mais do que tudo, que aquele jantar fosse uma chance de resgatar sua família. Mas, no fundo, sabia que César, seu marido, odiava jantares em casa. Preferia restaurantes luxuosos, onde era visto, admirado, reconhecido. Em casa era apenas ele, e ultimamente era pouco. César Vidal surgiu na sala com o semblante fechado, terno impecável, gravata afrouxada. Seus passos eram firmes, mas carregavam uma pressa ansiosa, como se quisesse atravessar as horas daquela noite sem realmente vivê-las. Ele mal olhou para a esposa, pegou uma taça de vinho, serviu-se e permaneceu de costas para ela, encarando a cidade pela janela. Para Isadora, aquela ausência era pior do que qualquer briga. O interfone tocou. Isadora levou a mão ao peito, como quem é arrancada bruscamente de um sonho ruim. Emanuel correu para atender, mas foi César quem pegou o aparelho, respondendo com desinteresse: "Pode subir." Lorena e Renato chegariam juntos. Isadora, mesmo exausta, fez questão de sorrir ao abrir a porta. Lorena Montes entrou esbanjando energia. Vestido vermelho vivo, salto alto, maquiagem impecável. Seu abraço em Isadora foi apertado, mas rápido demais, como se cumprisse um protocolo. Logo se voltou para César, que sorriu de um jeito que Isadora não via há tempos. Lorena era advogada, dona de uma autoconfiança que beirava a arrogância. Falava alto, gesticulava muito e parecia sempre querer ser o centro do universo. Renato Fagundes, o último a chegar, trazia em uma das mãos uma garrafa de vinho caro e na outra o celular que checava entre cumprimentos. Ele era daqueles homens que pareciam estar sempre de passagem, simpático, agradável, mas raso. Era amigo de César desde a época da faculdade e nos jantares sempre tentava aliviar o ambiente com piadas e comentários leves. Emanuel ficou por perto, observando tudo com o olhar atento de quem já viu mais do que deveria. Entre os adultos era quase invisível, mas naquela noite ele não perderia nada. O jantar começou pontualmente, mas o clima estava longe de ser acolhedor. Lorena se sentou ao lado de César, puxando para si toda a atenção. Falava sobre um caso polêmico que tinha acabado de vencer no escritório, sobre viagens a trabalho, sobre o quanto era difícil manter a forma diante de uma rotina tão cheia. A cada frase, lançava olhares de desafio para Isadora, como se quisesse lembrá-la de tudo aquilo que ela já não era. Isadora tentava se inserir nas conversas, mas era interrompida por Lorena, que fazia questão de corrigir detalhes, de desmerecer pequenas conquistas. César, por sua vez, mal olhava para a esposa. Entre goles de vinho e risadas discretas, parecia se encantar com as histórias de Lorena. Ninguém ali falava sobre o bebê, sobre as dificuldades da gravidez, sobre os enjoos constantes
ou o medo que Isadora sentia de criar outro filho quase sozinha. Renato, percebendo o desconforto, tentava suavizar. Emanuel, você já decidiu se prefere futebol ou videogame? O menino olhou para a mãe antes de responder. Sabia que ali suas palavras tinham peso. Prefiro desenhar, murmurou. Lorena riu, um riso curto quase desprezando a resposta. Artista igual a mãe, né? Deve ser difícil conciliar arte e maternidade, Isa. Isadora sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Sentia-se pequena na própria casa, como se estivesse ocupando um lugar que não lhe pertencia. Olhou para César, buscando algum sinal de apoio, mas ele apenas ergueu as sobrancelhas, indiferente. Emanuel percebeu. Sempre percebia. O jantar seguiu com conversas cruzadas e silêncios constrangedores. O som dos talheres parecia mais alto do que deveria. O perfume da comida já não era tão agradável. Isadora sentia um nó na garganta. Em outro tempo, Lorena teria sido sua aliada, sua cúmplice. Agora sentia que a amiga era apenas mais uma ameaça, alguém pronta para ocupar o espaço que ela mal conseguia defender. A chuva começou a bater nos vidros, fina e insistente. Lá fora, buzinas e sirenes desenhavam o caos da cidade. Dentro do apartamento, tudo era tensão. Isadora lembrou-se do início, de quando conheceu César em uma livraria no centro. Ele era apaixonado por poesia. Fez questão de recitar um trecho de Drummond no primeiro encontro. Ela se apaixonou por aquele homem sensível, que agora parecia tão distante, tão outro. Lorena continuava a monopolizar César. Falava sobre um congresso em Buenos Aires, sobre um jantar elegante em que todos estavam tão bem vestidos. César, entediado, ainda assim ria de seus comentários. Às vezes, o olhar dele se demorava um pouco mais em Lorena do que Isadora gostaria. Emanuel, vendo tudo, desenhava cada vez mais rápido, preenchendo folhas com rabiscos que pareciam tempestades. Isadora tentava encontrar um lugar seguro naquela mesa. Falou sobre um aluno que tinha vencido um concurso de redação, mas Lorena interrompeu. Ah, Isa, essas coisas são fofas, mas não pagam as contas, né? Imagina depois que o bebê nascer. Como você vai dar conta? César não a defendeu. Apenas concordou num murmúrio quase inaudível. O silêncio que se seguiu foi denso. Renato pigarreou tentando mudar o rumo da conversa. César, lembra daquela viagem que fizemos para Paraty? Mas Lorena logo retomou o controle, desviando o assunto. Isadora sentiu um calafrio. Era como se estivesse sendo apagada aos poucos. Emanuel largou o lápis, cruzou os braços e ficou olhando para os adultos. Seus olhos eram grandes, tristes, atentos demais para a pouca idade. Isadora percebeu e tentou puxá-lo para perto, mas o menino se esquivou, voltando ao próprio silêncio. O jantar parecia não ter fim. Entre as risadas de Lorena, o descaso de César e as tentativas frustradas de Renato de aliviar o clima, Isadora sentia o chão sumir sob seus pés. Pensou em levantar, em fugir dali, mas ficou. Ficou por Emanuel. Ficou pelo bebê. Ficou por tudo o que um dia sonhou e que agora parecia tão distante. A sobremesa foi servida sem entusiasmo. Um pudim de leite que Isadora havia feito com carinho, pensando em agradar a todos. Lorena provou, fez uma careta e disse: Acho que ficou meio doce demais, né? Grávida tem esses desejos estranhos mesmo. César riu. Um riso seco, e Isadora se encolheu ainda mais. Emanuel, então, olhou fixamente para a mãe. Queria falar algo, mas não sabia como. Isadora sentiu o olhar do filho e tentou sorrir, mas a tristeza era maior. Lorena, percebendo o clima, resolveu encerrar. Isa, você devia sair mais, sabe? Ficar em casa assim só te faz mal. Olha para mim. Trabalho, viajo, me cuido. Não dá para se esconder atrás da maternidade para sempre. O silêncio que veio depois foi quase ensurdecedor. Isadora sentiu os olhos arderem. Queria chorar, gritar, mas não podia. Não ali, não diante de todos. César, impassível, apenas levantou a taça. Acho que a Lorena tem razão, Isa. Você precisa pensar mais em você. Não pode se anular assim. Isadora olhou para o marido, procurou alguma faísca de carinho, de compreensão. Não encontrou. A noite terminava como começou, com Isadora sentindo-se cada vez menor, cada vez mais invisível. Emanuel, sem ser notado, guardou os desenhos na mochila. Renato despediu-se às pressas, sempre polido, sempre superficial. Lorena abraçou Isadora, mas o gesto era vazio, quase mecânico. César nem se despediu direito.
Apenas recolheu os pratos com pressa, como quem quer apagar qualquer vestígio daquele encontro. Quando a porta se fechou, restou apenas o barulho da chuva e o silêncio incômodo entre mãe e filho. Isadora sentou-se no sofá, cansada, exausta de tentar. Emanuel se aproximou devagar, segurou a mão da mãe e num sussurro disse: "Eu estou aqui, mamãe." Ela sentiu as lágrimas finalmente caírem. Naquela sala de vidro, com a cidade inteira lá fora, Isadora percebeu que o verdadeiro abismo não era a distância entre os prédios, era o que separava ela daqueles que mais amava. Ainda não sabia, mas aquela noite mudaria tudo. E o que Emanuel diria logo depois faria até o tempo parar. O tilintar dos talheres ecoava pela sala elegante, mas o som parecia estranhamente distante para Isadora. O aroma do risoto de cogumelos subia do prato como um convite à normalidade. Um convite que ela não conseguia aceitar. O olhar de César, frio e calculado, cruzava o dela apenas de relance, enquanto Lorena, com um vestido azul cobalto impecável, monopolizava a conversa com entusiasmo quase ensaiado. Lorena gesticulava, os dedos longos dançando no ar, ao narrar a última vitória no tribunal. Foi uma audiência exaustiva, mas nada que um pouco de sangue frio e inteligência não resolva, né, César? Ela ria, jogando os cabelos para trás. César sorria de um jeito que Isadora não via há meses. Era como se ela, grávida, cansada, deslocada, fosse invisível naquela mesa. Renato, sempre com uma piada pronta, tentava amenizar. Vocês dois juntos são imbatíveis, mas Isadora, me diz como está sendo preparar o quartinho do bebê. Aposto que Emanuel está animado com a ideia de ser irmão mais velho, não é? O sorriso dele era sincero, mas o efeito era o oposto do esperado. Isadora sentiu-se ainda mais afastada, como se a maternidade fosse um tema menor, uma distração diante das conquistas grandiosas dos outros adultos. Isadora tentou puxar assunto, voz suave, quase trêmula. Na verdade, eu e Emanuel estávamos pintando umas nuvens na parede do quarto hoje. Ficou tão bonito! A frase morreu no ar. Lorena interrompeu com um sorriso enviesado. Que fofo, Isa. Isso de decorar quartinho deve ocupar muito tempo, né? Eu mal tenho conseguido dormir com tanto trabalho. Imagina parar para pintar parede. César riu baixo, um riso que arranhava por dentro. A Isadora sempre gostou dessas coisas de artesanato, mas confunde azul bebê com verde água até hoje, né, amor? O tom era de brincadeira, mas o impacto foi cruel. O rosto de Isadora esquentou. Ela sentiu a mão deslizar instintivamente para a barriga, como se pudesse se proteger. Emanuel, sentado ao lado da mãe, desenhava círculos invisíveis com o dedo na toalha. Os olhos escuros acompanhavam o vai e vem das conversas, captando cada nuance. Ele abriu a boca para falar, mas parou. Ninguém notou. Sentiu-se pequeno. Lorena continuou. Aliás, César, lembra daquela viagem a Buenos Aires? Falei para Isa que você não tinha talento para tango, mas que compensava na escolha dos vinhos. Isadora forçou um sorriso. A lembrança da viagem, um dos poucos momentos em que se sentira realmente próxima do marido, agora parecia sequestrada, reeditada por Lorena. César respondeu com um olhar cúmplice para Lorena e Isadora sentiu uma pontada aguda de ciúme. Tentou se convencer de que era só sua insegurança, mas as risadas baixas entre eles a desmentiam. Ela recordou o início do relacionamento, um tempo em que César olhava para ela como se não houvesse mais ninguém no mundo. Os passeios pelo Minhocão, os cafés nos fins de tarde, as longas conversas sobre livros e sonhos. Onde tudo isso tinha se perdido? Ela observou as mãos de César, firmes, sempre tão firmes, agora pousadas sobre a mesa, dedos entrelaçados, distantes do toque dela. Lembrou-se do dia em que Emanuel nasceu, do choro de alegria, do abraço apertado. Aquela memória parecia um filme antigo, desbotado. Renato, sentindo o clima estranho, tentou sorrir. Emanuel, você já pensou se quer um irmão ou uma irmã? O menino, acuado, apenas deu de ombros. O silêncio dele era pesado, mas ninguém pareceu perceber. Isadora olhou para o filho, buscando um pontinho de luz. Emanuel olhou de volta, olhos grandes, tristes. Ela quis pedir desculpas por tudo que ele estava presenciando. Lorena, sem perder o ritmo, lançou outra farpa. Sabe, Isa, às vezes penso que a maternidade exige uma força que nem todo mundo tem. E olha que você já está indo para o segundo. Tem certeza que está pronta mesmo? Não é fácil conciliar, principalmente se o marido trabalha tanto.
A frase ficou suspensa no ar como uma acusação. César desviou o olhar, mexendo no guardanapo. Isadora engoliu em seco. Era como se a amiga tivesse arrancado a última camada de proteção que restava. Ela sentiu uma vontade súbita de chorar, mas se conteve. Não daria esse gosto a Lorena. Para se distrair, Isadora deixou-se levar por uma onda de lembranças. O primeiro encontro com César, ainda na faculdade, quando ele recitou um poema de Drummond só para impressioná-la. O pedido de casamento desajeitado, com alianças escondidas no meio de um livro de Machado de Assis. As tardes de domingo lendo juntos, dividindo sonhos e silêncio. Agora, tudo parecia tão distante. O homem à sua frente era um estranho, cúmplice de outra mulher. Renato serviu mais vinho, tentando animar. Brindemos ao casal, a nova vida que vem aí. Lorena ergueu a taça, mas o olhar era só para César. Isadora sentiu o peso do gesto. Bebeu um gole pequeno, mais por obrigação do que por vontade. César, então, voltou-se para Isadora, num tom seco. Aliás, amor, lembra do relatório da escola do Emanuel? Esqueceu de assinar de novo. Recebi um e-mail da professora hoje perguntando se está tudo bem. O constrangimento foi imediato. Lorena prendeu o riso, Renato abaixou a cabeça. Emanuel ficou vermelho, desejando desaparecer. Isadora tentou explicar, mas a voz falhou. Desculpa, foi tanta coisa essa semana. Mas César já olhava para Lorena, como se o assunto fosse irrelevante. Isadora sentiu-se mínima, quase inexistente. No silêncio que se seguiu, Emanuel desenhou um sol no canto da toalha. Olhou para a mãe, depois para o pai. Ninguém parecia enxergá-lo. Ele lembrou do dia em que seus pais riam juntos, das brincadeiras na praça, dos beijos de boa noite. Agora tudo era ruído. Lorena se inclinou, sorrindo para César. Você me prometeu que da próxima vez me levaria naquele restaurante novo, lembra? Isa, você não se importa de ficar com as crianças, né? Afinal, você tem esse dom maternal. A frase foi dita com doçura venenosa. Isadora sentiu-se esmagada. O jantar, que deveria ser uma reconciliação, havia se transformado num palco de humilhações. Isadora tentou respirar fundo. Precisava se recompor pelo filho, pelo bebê. Mas a cada sorriso trocado entre César e Lorena, a cada comentário atravessado, sentia-se mais deslocada. Queria fugir, gritar, desaparecer. Mas ficou ali, imóvel, presa à própria vida. Enquanto os adultos conversavam, Emanuel olhou pela janela. As luzes da cidade piscavam, indiferentes ao drama familiar. Ele sentiu vontade de falar, de perguntar se os pais ainda se amavam, mas sabia que ninguém o ouviria. Renato, percebendo o desconforto, tentou descontrair. Gente, e a viagem de férias? Já decidiram para onde vão? César deu de ombros. Ainda não pensamos nisso. Muita coisa para resolver antes. Lorena aproveitou a deixa. Pois eu vou para a Grécia mês que vem. Quem sabe trago um presente para Emanuel e o bebê. O menino sorriu sem graça. Isadora se sentiu mais uma vez excluída, até dos planos de férias. A cada minuto, o ambiente ficava mais pesado. Isadora enxergava agora o quanto estava isolada. Não era só a gravidez, não era só o cansaço. Era a solidão de não ser ouvida, de não ser admirada, de se sentir em segundo plano na própria vida. O olhar de Lorena para César era carregado de intenções, e o marido parecia corresponder, mesmo que discretamente. O coração de Isadora doía. Ela se lembrou de uma noite, anos atrás, em que César ficou acordado ao seu lado, lendo em voz alta quando ela não conseguia dormir. Sentia falta desse cuidado, desse amor simples, dessas pequenas gentilezas. Agora, tudo era cálculo, agenda, distância. César, por sua vez, parecia inquieto. Olhava o relógio, mexia no celular, não conseguia ficar muito tempo olhando nos olhos de Isadora. Quando ela tentou tocar sua mão, ele recuou, como se fosse por acaso. Mas ela sentiu o frio do gesto. Lorena, por fim, sorriu para Isadora. Um sorriso que era mais uma provocação do que um gesto de amizade. A gente precisa sair um dia só nós duas. Você precisa se atualizar, Isa. Tem tanta coisa acontecendo no mundo. E olha, se precisar de dicas de carreira, estou aqui, viu? Não deixa a maternidade te engolir. O veneno era sutil, mas eficaz. Renato tentando salvar o clima mais uma vez. Isa, me diz, você ainda escreve? Aqueles contos que você mostrava no grupo eram tão bonitos. Ela sorriu, agradecida pela lembrança, mas César logo cortou.
Faz tempo que ela não escreve, Renato. Com criança e gravidez não sobra tempo. O tom era definitivo. Isadora sentiu uma lágrima ameaçar cair, mas respirou fundo. Emanuel puxou a mão da mãe, apertando forte. Ela olhou para o filho e sorriu, tentando encorajá-lo. Sentiu-se grata pelo amor dele, pelo vínculo silencioso que ainda os unia. A noite avançava e a tensão aumentava. Para Isadora, cada minuto era uma luta contra o próprio medo. Medo de perder o marido, medo de não ser suficiente para os 2 filhos, medo de estar vivendo uma vida que não era mais dela. As conversas à mesa eram pequenas facadas, e cada risada entre César e Lorena era mais uma ferida aberta. Emanuel, calado, sentia tudo. Ele não sabia como ajudar a mãe, mas sabia que ela precisava de um abraço, de um olhar, de um gesto de carinho. Em vez disso, via o pai cada vez mais distante, a amiga da mãe cada vez mais presente e o mundo adulto cada vez mais confuso. No fim do jantar, Lorena se levantou elegante e abraçou César. A gente se fala amanhã, então. Boa sorte com a nova fase, Isa. O tom era de despedida, mas também de vitória. Isadora ficou sentada, imóvel, sentindo-se derrotada. César despediu-se de Renato com um aperto de mão e de Lorena com um beijo na bochecha que durou tempo demais. Emanuel olhou para a mãe, os olhos brilhando de perguntas não ditas. Quando a porta se fechou, Isadora ficou em silêncio, sentindo no ar o cheiro doce do perfume de Lorena, misturado ao ácido da humilhação. Emanuel subiu no colo dela, abraçando forte. Ela chorou baixinho sem que ele visse. O jantar, que deveria reaproximar, apenas escancarou distâncias. Isadora se sentiu mais sozinha do que nunca, mas sabia que algo precisava mudar. E você? Já viveu um momento em que tudo parece desmoronar ao seu redor? Já sentiu o peso do silêncio onde deveria haver amor? Se quer descobrir como Isadora vai reagir ao desprezo e o que mais será revelado naquele jantar, inscreva-se no canal para não perder o próximo capítulo dessa história. O que vem a seguir vai te surpreender. Grávida e desprezada, ela me humilhou no jantar. Até meu filho revelou uma frase que gelou a todos. O silêncio era cortante. O ar, rarefeito. No centro da mesa de jantar, pratos cuidadosamente arrumados pareciam uma ironia cruel diante do que se desenrolava ali. Isadora sentia o suor frio molhar a nuca, o coração apertado contra o próprio peito, como se algo estivesse prestes a explodir. O olhar de César, sempre fugidio, agora fixava pontos longínquos além da janela, como se tudo aquilo não lhe dissesse respeito. Lorena, com um vestido vermelho impecável e um sorriso afiado, inclinou-se um pouco mais para frente, apoiando os cotovelos na mesa, os olhos brilhando de uma satisfação que Isadora não conseguia decifrar. Renato, ao lado, tentava preencher os silêncios com piadas sobre o trânsito e memes, mas sua voz era abafada pelo clima cada vez mais denso. Emanuel, pequeno, olhos enormes e atentos, desenhava distraidamente no guardanapo com o garfo, os ombros tensos, absorvendo cada detalhe. A noite já tinha passado de todos os limites aceitáveis de desconforto. Lorena tinha monopolizado César desde o início. Falava alto, gesticulava, ria das próprias histórias. Isadora tentava encontrar uma brecha para participar, mas era constantemente interrompida, ignorada, silenciada, 1, 2, 3 vezes. César, ao invés de perceber, parecia cúmplice. Ria, concordava, olhava Lorena com uma atenção que Isadora não recebia há meses. Ela sentia as palavras se acumulando na garganta. Queria gritar, queria desaparecer. E então veio o golpe que fez tudo ruir. Lorena sorriu de lado, um sorriso de quem sabe exatamente onde está pisando. E com a naturalidade de quem comenta sobre o tempo, disparou. Sabe, Isadora, admiro sua coragem. Eu nunca conseguiria abrir mão da minha carreira por causa de filhos. Acho que para algumas pessoas é mais fácil se conformar, né? Ela mexeu a taça de vinho de leve. Não é todo mundo que nasceu para voar alto. O silêncio caiu. Renato tossiu, desconfortável. César não disse nada. Apenas tomou um gole do seu uísque. Isadora sentiu o rosto arder. O sangue pulsava nas têmporas. Tantas respostas, tantas verdades amargas que poderia jogar na mesa, mas tudo ficou preso. O olhar de Lorena era um desafio. César, imóvel, apenas observava. Nem todo mundo tem escolha, Lorena, disse Isadora,
a voz mais baixa do que gostaria. Às vezes a gente faz o que é preciso. Lorena deu uma risadinha debochada. Claro, claro, mas será que faz mesmo o que é preciso? Ou só aceita o que a vida impõe? Ela virou-se para César como quem pede apoio. O que você acha, César? Você sempre disse que admira pessoas de atitude. César demorou um instante. Seu rosto estava fechado, mas havia algo de exausto ali, como se tudo aquilo também o ferisse de algum jeito que ele não sabia nomear. Ele suspirou, olhando para Isadora por um segundo, depois desviando. Acho que cada um tem seu tempo, suas escolhas. Mas o tom era neutro, frio, distante. Isadora sentiu uma pontada de náusea. Não era só a gravidez, era a humilhação. A certeza de que estava completamente sozinha, mesmo cercada por 4 pessoas. Renato tentou mudar de assunto. Falou sobre um novo restaurante, perguntou se alguém tinha visto a última série do momento. Ninguém respondeu. O clima era irrespirável. Emanuel desenhava círculos no guardanapo. De vez em quando, olhava para a mãe com um olhar triste, como se quisesse protegê-la daquele massacre invisível. Foi então que Lorena superou todos os limites. Isadora, me diz uma coisa. Ela começou, olhando diretamente para ela, os olhos brilhando de provocação. Você realmente acha que César ainda está feliz? Porque, sinceramente, eu não vejo mais aquela alegria no olhar dele. Acho que ele sente falta de uma parceira de verdade, sabe? Daquelas que desafiam, que brilham, que não se acomodam. A frase ficou pairando no ar, venenosa. Isadora sentiu o mundo girar. Por um instante tudo pareceu distante, as vozes abafadas, o barulho da cidade lá fora se tornando um zumbido. Ela olhou para César, esperando um gesto, uma defesa, qualquer coisa. Nada. Ele apenas abaixou a cabeça, os olhos fixos no copo. Foi então que Emanuel, com sua voz pequena, mas firme, falou pela primeira vez naquela noite. Mãe, por que a tia Lorena quer ver você triste? O silêncio foi absoluto. Até a cidade pareceu cessar por um segundo. Lorena arregalou os olhos. César olhou para Emanuel, surpreso. Renato segurou a respiração. Isadora sentiu as lágrimas ameaçarem cair, mas se conteve. Olhou para o filho, vendo nele toda a coragem que faltava aos adultos naquela mesa. Eu não quero ver a mamãe triste, filho. Disse tentando sorrir. Só queria que todos aqui entendessem isso. Emanuel olhou diretamente para Lorena, sem medo, com a sinceridade cruel das crianças. Eu não gosto quando você vem aqui. Você faz a mamãe chorar no quarto depois. Eu já ouvi. A frase caiu como uma bomba. Renato desviou o olhar desconcertado. Lorena perdeu o sorriso. César empalideceu. Isadora sentiu o peso dos olhares, mas, pela primeira vez, não se curvou. O constrangimento estava todo do outro lado da mesa. Lorena tentou se recompor, mas a máscara escorregou. Emanuel, querido, você está enganado. Eu adoro sua mamãe. Mas Emanuel não deixou. Não, você fala mal dela quando acha que ninguém escuta. Fala que ela é fraca. Mas minha mãe é forte. Ela só está triste porque vocês não ajudam. O menino então se encolheu na cadeira, olhando para Isadora como se pedisse desculpa por expor o segredo. Isadora respirou fundo, sentindo o peito se abrir um pouco. A verdade de Emanuel era simples, mas impossível de rebater. César, finalmente, quebrou o silêncio. Lorena, acho melhor você ir embora. A frase foi seca, direta. Lorena olhou para César incrédula e depois para Isadora, como se procurasse um aliado. Não encontrou. Renato se mexeu constrangido e murmurou que também precisava ir, levantando-se rapidamente. Lorena, derrotada, pegou sua bolsa com movimentos bruscos. Vocês estão cometendo um erro, disse, tentando manter a dignidade. Mas tudo bem. Um dia vocês vão entender. E saiu batendo a porta com força contida. Restaram apenas Isadora, César e Emanuel naquele apartamento enorme e vazio. Por um longo tempo, ninguém disse nada. O silêncio era pesado, mas diferente. Não era mais opressor. Era como se, finalmente, houvesse espaço para algo novo. Isadora olhou para César, esperando qualquer reação. Ele parecia menor, vulnerável, como se tivesse levado um soco no estômago. Me desculpa, ele disse finalmente, a voz rouca. Eu devia ter te defendido. Eu devia ter visto o que estava acontecendo. Mas eu nem sei mais quem eu sou, Isa. Ela sentiu as lágrimas finalmente rolarem, mas não eram só de tristeza. Havia alívio ali. Havia a sensação de que, pela primeira vez,
César estava se despindo da armadura. Emanuel se aproximou, abraçando a mãe. Eu te amo, mamãe. Isadora apertou o filho contra o peito, sentindo o coração, cansado, mas ainda pulsando. César se aproximou hesitante e tocou o ombro de Isadora. O contato era tímido, mas sincero. Quero tentar de novo, Isa. Quero ser melhor. Por você. Por ele. Olhou para Emanuel, os olhos marejados. Por nós. A noite, enfim, parecia menos escura. Do lado de fora, a cidade seguia seu fluxo indiferente. Mas ali dentro, algo tinha mudado para sempre. Isadora sabia que ainda havia muito a ser dito, muitos perdões a serem pedidos, mas pela primeira vez em muito tempo, tinha esperança. E tudo começou com a coragem de uma criança, dizendo a verdade que nenhum adulto teve força para enfrentar. A frase de Emanuel ainda ecoava na memória de todos. Você faz a mamãe chorar no quarto depois. Eu já ouvi. A verdade, dita sem rodeios, foi o que libertou aquela família do silêncio que os aprisionava. Naquela noite, Isadora percebeu. Às vezes, é preciso que tudo desabe para que o que realmente importa possa ser reconstruído. Por um instante, o tempo parou. As palavras de Emanuel ainda flutuavam no ar, pesadas, impossíveis de ignorar. Se papai não gosta mais da mamãe, por que a gente ainda mora junto? A frase do pequeno reverberava no peito de todos, como se de repente a verdade tivesse sido arrancada de um véu e jogada nua na mesa, entre os talheres gelados e as taças intocadas. Lorena, sempre tão confiante, perdeu o ar. Renato baixou os olhos. César empalideceu. Isadora, por um segundo, sentiu-se nua, mas não de vergonha. O que crescia em seu peito agora era algo antigo, esquecido, mas que renascia ali. Coragem. Ela olhou para Emanuel e viu seus próprios olhos refletidos nos dele. O menino, tão pequeno, havia dito o que ela nunca teve forças para falar. Isadora sentiu um calor inesperado subir pelo corpo. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu sozinha. César tentou reagir. Abriu a boca, mas nenhuma palavra veio. A tensão era quase física, densa, impossível de atravessar. Lorena pigarreou buscando uma saída elegante, mas sua voz saiu fina, trêmula. Emanuel, querido, às vezes os adultos... Mas Isadora ergueu a mão, pedindo silêncio. Pela primeira vez naquela noite, ela era ouvida. Emanuel, meu amor, disse ela com voz firme, mas doce, você fez uma pergunta muito importante. E acho que todos nós precisamos ouvir o que você disse. O menino assentiu devagar, os olhos marejados. Isadora se ajoelhou ao seu lado, ignorando o desconforto da barriga pesada. Olhou para César, depois para Lorena. Sentiu, enfim, que não teria mais medo. Eu também me pergunto isso, filho. Às vezes, quando a gente está triste, acha que precisa esconder as coisas, fingir que está tudo bem. Mas você me ensinou agora que esconder não resolve nada, que a gente precisa falar, precisa ser honesto. Até quando dói. Um silêncio reverente tomou conta da sala. César desviou o olhar. Lorena, fragilizada, mordeu o lábio. Renato se mexeu desconfortável na cadeira, mas ninguém ousou interromper. Isadora levantou-se, apoiando-se levemente na mesa. Sentiu o bebê chutar. Sorriu, sentindo que o pequeno também fazia parte daquela decisão. César, eu não posso mais fingir. Não posso mais aceitar ser invisível na nossa própria casa. Sou mãe, sou mulher, sou sua esposa, mas acima de tudo, sou alguém que merece respeito. E quero que nossos filhos cresçam sabendo disso. A voz de Isadora não tremeu. Ela percebeu, naquele instante, o quanto havia mudado. A insegurança que a consumia deu lugar a uma certeza tranquila. Ela não precisava mais da aprovação de Lorena, nem do silêncio de César. Ela precisava de si mesma, inteira. César, finalmente, se ergueu. Aproximou-se, os olhos marejados, a expressão desarmada. Isadora, disse baixinho, eu errei. Errei muito. Achei que estava protegendo você, que precisava ser forte, mas fui ausente, fui covarde. Me escondi atrás do trabalho, dos compromissos, e deixei você sozinha. Isadora respirou fundo. Você não me deixou sozinha, César. Eu me perdi de mim mesma tentando não te perder. Mas hoje eu entendi que não posso mais me anular. Lorena, antes tão altiva, agora parecia pequena na cadeira. Finalmente, ela se pronunciou, a voz embargada. Isa, eu... Mas Isadora ergueu a mão, serena.
Lorena, eu te agradeço por estar aqui, mas amizade não é competição, não é diminuição. Uma verdadeira amiga não humilha a outra, nem disfarça interesse pelo marido alheio. Eu te perdoo, mas nossa amizade precisa mudar, se é para continuar. Renato, desconcertado, tentou aliviar o clima. Acho que todos nós aprendemos alguma coisa essa noite. Emanuel olhou para a mãe, depois para o pai, esperando uma resposta. Isadora pegou a mão do filho, apertando com ternura. Sabe, filho, às vezes as famílias mudam, mas o amor nunca acaba, só se transforma. E eu prometo que daqui para frente vamos falar sempre o que sentimos e vamos viver com verdade. César ajoelhou-se diante de Emanuel e Isadora. Me perdoem, eu quero ser melhor. Para vocês, para nossa família. Se você me permitir, Isa, quero lutar por nós de novo. Isadora sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez eram leves, de alívio. Não sei se é tarde demais, César, mas você tem que mostrar, não só falar. Quero ver você presente. Quero que Emanuel veja um pai que realmente ama e respeita a mãe dele. Quero que nosso novo bebê cresça num lar onde ninguém precise se calar. Um acordo silencioso se formou. Não era perdão imediato, mas era um recomeço. Emanuel sorriu aliviado, abraçando os pais. Lorena, com lágrimas tímidas, levantou-se. Isa, eu preciso pensar em tudo o que fiz. Acho que preciso de um tempo. Isadora assentiu. Às vezes, o melhor jeito de amar é dar espaço. Cuide de você, Lorena. A noite foi terminando, não com festa, mas com uma paz nova. Renato despediu-se, desejando sorte ao casal. Lorena saiu em silêncio, deixando para trás não só a sala, mas um ciclo inteiro de erros e ressentimentos. Isadora recolheu a mesa, enquanto César dava banho em Emanuel. Pela primeira vez em meses, sentiu-se inteira. Não era uma vitória fácil. Nem um conto de fadas, era real. Era vida. Na varanda, já tarde, César aproximou-se, hesitante. Posso me sentar? Isadora assentiu. Eles ficaram em silêncio, olhando as luzes da cidade. Obrigado por não desistir, disse ele, quase um sussurro. Não foi fácil, mas acho que, no fundo, eu também precisava ouvir a verdade. Até doer. O bebê chutou de novo, como se dissesse, eu também estou aqui. Isadora sorriu. Vamos tentar? Devagar, com cuidado. Vamos. César respondeu, pegando sua mão, com um carinho novo, sem pressa. O tempo passou. Nos dias seguintes, César cumpriu sua promessa. Voltou mais cedo para casa, ajudou nas tarefas, buscou Emanuel na escola. Isadora viu, aos poucos, o homem por quem se apaixonou ressurgir. Não porque era perfeito, mas porque agora era verdadeiro. Emanuel, mais leve, brincava como nunca. O bebê crescia saudável, cercado de afeto. Lorena, distante, mandou uma mensagem semanas depois. Pediu desculpas de verdade, reconheceu seus erros e prometeu mudar. Isadora respondeu com empatia, sem ressentimento. Algumas amizades precisam de distância para florescerem de novo. Isadora percebeu que a vida não era feita de grandes gestos, mas de pequenos recomeços diários. Que ser forte não era calar, mas falar. Que ser mãe era, antes de tudo, ser mulher, inteira, honesta, capaz de se redescobrir. O jantar, que começou com dor, terminou plantando sementes de verdade. E mesmo sem promessas de eternidade, Isadora sabia, sua história estava recomeçando. Emanuel, o pequeno, foi dormir tranquilo naquela noite, abraçado à mãe, orgulhoso por tê-la ajudado a ser ouvida. Enquanto a cidade dormia lá fora, Isadora olhou para o futuro sem medo. Sabia que a caminhada seria longa, mas agora ela não caminhava mais sozinha. E você, já viveu algo parecido? Já sentiu a força que nasce quando a gente deixa de se calar? Conta nos comentários o que achou dessa história. Compartilha com alguém que pode se inspirar. E, claro, se inscreva no canal para receber mais histórias reais e emocionantes como essa. Deixe seu like, ative o sininho, porque toda vida merece ser contada e a sua pode ser o próximo capítulo. Até a próxima. E lembre-se, coragem é falar mesmo quando a voz treme.